Em nosso estudo de hoje, a lição 23 do livro Vida e Sexo, que tem por título Abstinência e Celibato. Pergunta: o celibato voluntário representa um estado de perfeição meritório aos olhos de Deus? Resposta: não, e os que assim vivem por egoísmo desagradam a Deus e enganam o mundo. Da parte de certas pessoas, o celibato não será um sacrifício que fazem com o fim de se votarem de modo mais completo ao serviço da humanidade? Resposta: isso é muito diferente. Eu disse por egoísmo. Todo sacrifício pessoal é meritório quando feito para o bem. Quanto maior o sacrifício, tanto maior o mérito. Questões 698 e 699 do Livro dos Espíritos. A abstinência em matéria de sexo e celibato na vida de relação pressupõe experiências da criatura em duas faixas essenciais: a daqueles espíritos que escolhem semelhantes posições voluntariamente para o burilamento ou serviço no curso de determinada reencarnação, e daqueles outros que se veem forçados a adotá-las por força de inibições diversas. Indubitavelmente, os que consigam abster-se da comunhão afetiva, embora possuindo em ordem todos os recursos instrumentais para se ater ao conforto de uma existência a dois, com o fim de se fazerem mais úteis ao próximo, de certo que traçam a si mesmo escaladas mais rápidas aos símbolos do aperfeiçoamento. Agindo assim por amor, doando o corpo a serviço dos semelhantes, e por esse modo amparando os irmãos de humanidade por meio de variadas maneiras, convertem a existência sem ligações sexuais em caminho de acesso à sublimação, ambientando-se em climas diferentes de criatividade, porquanto a energia sexual neles não estancou o próprio fluxo. Essa energia simplesmente se canaliza para outros objetivos, os de natureza espiritual. E em concomitância com os que elegem conscientemente esse tipo de experiência, impondo-se duros regimes de vivência pessoal, encontramos aqueles outros, os que já renasceram no corpo físico, induzidos ou obrigados à abstinência sexual, atendendo a inibições irreversíveis ou a processos de inversão pelas quais sanam erros do pretérito ou se recolhem a pesadas disciplinas que lhes facilitem a desincumbência de compromissos determinados em assuntos do espírito. Num e no outro caso, identificamos aqueles que se fazem chamar, segundo os ensinamentos evangélicos, como sendo eunucos por amor do reino de Deus. Esses eunucos, porém, muito ao contrário do que geralmente se afirma, não são criaturas psicologicamente assexuadas, respirando em climas de negação da vida. Conquanto abstêmios da emotividade sexual, voluntária ou involuntariamente, são almas vibrantes, inflamadas de sonhos e desejos, que se omitem, tanto quanto lhes é possível, no terreno de comunhões afetivas, para satisfazer as obrigações de ordem espiritual que se impõem. Depreende-se daí a impossibilidade de se doar a quaisquer tarefas de reparação ou elevação sem tentação, sofrimentos, angústias e lágrimas. E às vezes até mesmo escorregões e quedas nos domínios do sentimento, uma vez que os impulsos do amor nelas se mantêm com imensa agudeza, predispondo-se à sede incessante de compreensão e de afeto. Entendendo-se os valores da alma por alimento do espírito, é impossível esquecer que a produção do bem e do aprimoramento se realiza à base do atrito e desgaste. A semente é segregada no solo para desvencilhar-se dos espessos e que a constringem, de modo a formar o pão. E o pão, a rigor, não se completa em forno frio. A força do carro não surge sem a queima de combustível, e o motor não lhe garante o movimento sem aquecer-se em nível adequado. A abstinência e celibato, seja por decisão súbita do homem ou da mulher, interessados em educação dos próprios impulsos no curso da reencarnação, seja por deliberação assumida antes do renascimento na esfera física, em obediência a fins específicos, não contém indiferença e nem anestesia do sentimento. Celibato e abstinência, em qualquer forma de expressão, constituem tentames louváveis do ser, experiência do caráter transitório nas quais a fome de alimento afetivo se lhes transforma no imo do coração em fogo purificador, acrisolando-lhes as tendências ou transfigurando essas mesmas tendências em clima de produção do bem comum, por meio do qual, pela doação de uma vida, se efetua o apoio espiritual ou a iluminação de inúmeros outros. Tais considerações nos impelem a concluir que a vida sexual de cada criatura é terreno sagrado para ela própria e que, por isso mesmo, abstenção, ligação afetiva, constituição da família, vida celibatária, divórcio e outras ocorrências no campo do amor são problemas pertinentes à responsabilidade de cada um.
erigindo-se por essa razão em assuntos não de corpo para corpo, mas de coração para coração. Gente, espetacular a lição do Emmanuel para a gente analisar. Porque olha bem, todos nós, sem exceção, quando a gente encarna trazendo a polaridade escolhida pelo Pai inicialmente, e depois aquela que vai dizer respeito ao nosso progresso, ao gênero de prova que a gente precisa passar. Então, a gente vai nascer homem ou vai nascer mulher. A gente encontra casos de abstinência e de celibato, principalmente quando a gente pensa em abstinência e celibato, em primeiro lugar, que vem à nossa mente, são aquelas figuras que estão dedicadas a alguma religião que ela impõe o celibato, até por conta das tradições que a gente encontra. Mas, vamos analisar o texto do Emmanuel. Emmanuel fala que tem dois tipos de celibato. Tem aquele celibato que é uma iniciativa do próprio espírito, e tem aquele que é imposto. Vamos começar a pensar assim, dos simples ignorantes. Eu começo a desenvolver a minha vida de relacionamento, e junto com ela vem a vida sexual, e começo a me comprometer, ferindo corações, magoando pessoas, cometendo pequenos delitos por conta desses relacionamentos. O que acontece? Eu vou ter uma inibição dessa área, e essa inibição será penosa. Isso aí, a psicologia, ela estuda isso de maneira... Eu ouvi até de alguns psicólogos muito renomados, falando uma vez sobre Hitler, que Hitler tinha um problema de disfunção sexual e que acabou compensando tudo isso na raiva que ele tinha, né, do que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial. Então são problemas de ordem psicológica muito profunda. E a gente vai encontrar depois o homem tomando caminhos voluntários. Foi a escolha dele. E às vezes, né, aquela coisa também, né, a gente escolhe e depois descobre que a gente não tem força para cumprir aquela determinada prova. Eu sei que Paulo de Tarso certa vez falou assim: bom seria que vocês pudessem fazer igual a mim, não precisasse contrair um matrimônio para se dedicar a uma causa maior, uma causa em prol do próximo. Mas se não conseguirem, se vocês se sentirem abrasados, ele usa esse termo lá, né, nas cartas, contrai o matrimônio. Contrai com uma pessoa só, e respeite essa pessoa e ame essa pessoa. Essas são as palavras do Paulo de Tarso. Então a gente vai encontrar o seguinte, a gente vai encontrar nas figuras de Chico Xavier, por exemplo, já que eu estou aqui olhando aqui, ó, Chico Xavier e, por exemplo, Divaldo Pereira Franco, figura de dois que optaram pelo celibatário. E a gente vai encontrar na figura do Dr. Bezerra de Menezes, figura que teve 15 filhos. 15 filhos. Os livros antigos falavam em 9, um pesquisador, agora da vida do Dr. Bezerra de Menezes, comprovadamente vai em cartório pegar as certidões, tá? O Dr. Bezerra teve 15 filhos. Equilíbrio hormonal, né? De repente trazendo essa carga bastante também elevada e precisando equilibrar para poder desempenhar o seu papel. 15 filhos. Então, quer dizer, são etapas evolutivas que a gente tem. Agora, é claro, né? Para você se dedicar ao celibato, você precisa de um trabalho muito, muito profundo. Eu me lembro de ter ouvido o Chico falar de conversar com as próprias células e conversar com o próprio corpo e falar, dessa vez nós não vamos usar a energia para isso, para a procriação, mas cada livro desse que eu publico é como se fosse um filho, e esse filho alimenta e alimenta várias gerações daqui para frente. Então tem uma conversa muito séria com o próprio corpo e consegue chegar a um equilíbrio. A questão toda é quando a gente começa a colocar como imposição, né? Já que uma vez eu li que, não só de um autor, porque um confirma o outro, né? Mas foi desse autor aqui, ó, Jesus Gonçalves, ele dizendo que na época dele, em umas encarnações lá no século XIV, no século XV, o filho problema era internado no monastério. Ou seja, não está dando certo para nada. Igual quando era criança, a pessoa falou de colocar no colégio interno, né? Colocava no monastério. E aí, por conta disso, a gente tem essas histórias todas de abusos sexuais, que são hoje falados sobre a Igreja Católica, sobre padres e monastérios. Na verdade, a pessoa não estava preparada para isso. Eu olhando para mim,
Hoje não estou preparado para o celibato. Vou procurar desenvolver a minha vida de maneira equilibrada e de maneira consciente da realidade do Espírito. Assim deve ser com cada um de nós. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.